Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, uma entrevista com o deputado federal Reginaldo Lopes. Ele é o líder do PT na Câmara, também é o coordenador da pré-campanha de Lula à presidência em Minas Gerais. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez, prazer recebê-lo novamente aqui no Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Patrícia. Bom dia, deputado. Bom dia a todos e todas que nos assistem pela Rádio Super. Deputado, a última vez que o senhor veio aqui, o senhor veio como pré-candidato ao Senado, a gente fez uma rodada, o senhor acabou deixando a campanha ao Senado de lado em favor do nome de Alexandre Silveira. A gente ainda vai falar disso aqui, certamente, mas antes eu queria começar pela pauta mais factual, digamos assim, que a gente tem, que foi esse encontro que fez ontem, que promoveu ontem o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, com os embaixadores de aproximadamente 40 países, para poder falar mal novamente do sistema eleitoral brasileiro. A gente já está vendo que a oposição se mobilizou no Congresso, né? Na Câmara, no Senado, já há alguma mobilização. Enquanto líder do PT na Câmara, como é que o senhor viu essas declarações e o PT pretende fazer alguma coisa diante das declarações do presidente Bolsonaro ontem? Então, na nossa avaliação, o Bolsonaro cometeu mais uma vez vários crimes contra o nosso sistema eleitoral, que, diga de passagem, é o melhor do mundo. Segundo, nós estamos estudando, né? E devemos apresentar hoje algumas denúncias. Mas o objetivo do Bolsonaro, evidente, é dizer para o mundo que ele não vai aceitar o resultado eleitoral. Então ele está arrumando, na verdade, uma desculpa para a sua derrota. E como estratégia política, o Bolsonaro não quer discutir o país, porque de fato nós estamos vendo uma crise, né? Ou seja, a volta da inflação, ela corroeu o poder de compra da classe média, dos trabalhadores. O Bolsonaro será o primeiro presidente da República a entregar um salário mínimo menor do que quando ele entrou. Hoje o salário mínimo deveria ser aproximadamente R$1.250 para fazer a correção da inflação. Então ele vai entregar um salário que é defasado. Então ele busca arrumar outras temáticas para debater na campanha eleitoral, que não interessa a vida do povo, porque ele não tem condição de discutir a vida do povo, a economia popular, ele não tem como discutir o desemprego, ele não tem como discutir a falta de políticas públicas na área social, a falta de crescimento econômico, o aumento da desigualdade, a volta à fome, né? De acordo à ONU, 60 milhões de brasileiros e brasileiras estão passando fome, situação grave. E a metade da população só tem recurso para uma refeição ao dia. Então é dramática a situação do povo brasileiro e o Bolsonaro arrumando outros temas para confundir a opinião pública brasileira. Falando em crise e em estratégias políticas, temos aí a PEC Kamikaze, em que o governo reforça benefícios sociais que vão durar só até o fim do ano. Nós sabemos que os benefícios sociais são importantes, mas para a pessoa se manter até certo tempo. Nesse sentido, quais são as propostas, as estratégias do governo Lula, né, em caso de eleição, para que esses benefícios sociais se transformem, na verdade, de políticas públicas para que as pessoas resgatem a dignidade, tenham emprego, saiam da fome? Primeiro, Patrícia, é bom dizer que nós, desde 2019, por causa da crise econômica, estamos defendendo R$600 como piso permanente de transferência de renda. Bolsonaro, em plena pandemia, queria R$200. Foi a oposição que conseguimos levar para R$600. Ele fez o Bolsa Família, né? Ele destruiu o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, e a ideia é que fosse R$400 e provisório. Nós lutamos para R$600 e permanente. Fomos derrotados. E agora, na PEC eleitoreira, nós também apresentamos destaque para R$600 e permanente. Agora, diga de passagem, nós queremos um programa, e o presidente Lula quer transformar essa política numa política do Estado brasileiro durante os 4 anos, com um piso de R$600. Mas é bom também dizer que uma família unifamiliar, uma única pessoa, R$600. Mas a família que tem os avós que moram junto com os pais e também com os netos,
e às vezes a família tem 3, 4 filhos, tem 6, 7, 8 pessoas, não pode ser R$600, tem que ter uma renda variável, tem que ter uma renda per capita. Então esse é o programa do presidente Lula. O povo sabe que para continuar tendo transferência de renda, só a eleição do presidente Lula. E tem que combinar também, Rodrigo e Patrícia, com outras políticas sociais, para a economia voltar a crescer. E qual é a maior política social? É a política do salário mínimo. O salário mínimo que o Bolsonaro votou na lei de diretriz orçamentária na terça-feira é uma vergonha. É um salário menor do que a inflação. A inflação vai ser 10%, 11%. Ele fez um reajuste de 6,4%. Ou seja, o salário mínimo previsto para o ano de 2023 será de R$1.294. Eu, como líder da oposição, líder do PT, apresentei uma emenda, um destaque. E a nossa objetivo foi resgatar a política de valorização do salário mínimo do presidente Lula durante os seus 8 anos. Qual foi a política? Inflação mais PIB. Portanto, a nossa proposta para 2023 é um salário mínimo próximo de R$1.400, R$1.394, ou seja, um reajuste de 14,65% aproximadamente. Olha o que o Bolsonaro está fazendo. Sem uma política de valorização do salário mínimo com ganho real, a economia não vai crescer, porque a economia cresce de baixo para cima e não de cima para baixo. A concentração de riqueza na pandemia chegou a níveis absurdos e está impedindo a retomada do crescimento econômico. O salário do trabalhador, da classe média, é o menor da história do país, de acordo com o IBGE. Portanto, nós vamos lutar para fazer essa combinação de políticas sociais, obras públicas e investimento no salário mínimo, porque 70% dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Deputado, queria falar um pouquinho agora de campanha e de estratégias de campanha com o senhor. A gente lembrou aqui que a última vez que o senhor esteve conosco nesse microfone, o senhor ainda era pré-candidato ao Senado, o senhor se retirou da disputa em prol da aliança que envolve em Minas Gerais o ex-prefeito Calil e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, o PT passou a apoiar no estado, indicou o vice do Calil e passou a apoiar para o Senado o nome do senador Alexandre Silveira. Isso deixou de alguma forma alguma fratura no Partido dos Trabalhadores? E como é que o partido tem lidado com o nome de Alexandre Silveira nos palanques Minas Gerais afora? Olha, o meu gesto foi em nome do Brasil. Nós estamos vivendo uma normalidade. O governo Bolsonaro é um risco permanente para a vida do nosso povo e para a democracia brasileira. Ontem ele cometeu um grave crime, questionando o sistema eleitoral brasileiro. Então, é fundamental numa candidatura à presidência da República, num país continental, nós constituímos esses palanques fortes. A minha compreensão é que poderia ser o Calil com a minha candidatura ao Senado. Mas como deu um impasse e alguém teria que fazer esta composição e houve uma abertura da chapa do Calil oferecendo ao partido a candidatura de vice-governador, então eu achei por bem, em nome do país, em nome da democracia e a favor daqueles que mais precisam do Estado e de um governo mais estadista, mais preparado, que vai tirar o Brasil do isolamento e também vai construir parcerias federativas, que é bom dizer. Bolsonaro falou que seria menos Brasília e mais Brasil, mas ele destruiu todo o pacto federativo. Todas as suas ações é para desmontar as estruturas das políticas públicas nos estados. Ele não pensa uma política, vou dar um exemplo, vamos então reduzir os preços dos combustíveis. Ao invés dele enfrentar os super ricos, os acionistas da Petrobras, fazer um preço em moeda nacional, em real e não em dólar, ele abre uma guerra e transfere para os governadores e para os prefeitos e retiram deles, só da educação, 22 bilhões no ano de 2022. Então ele é um presidente do improviso, ele é um presidente incapaz, despreparado. Então, para bem do povo, eu achei que a minha retirada da candidatura ao Senado seria um gesto para o Brasil e que isso também poderia ser um exemplo para demais composições. E nós tivemos em São Paulo também, o Márcio França retira da candidatura ao governo e vai ao Senado. Então nós estamos compondo uma aliança nacional para salvar o Brasil e a democracia brasileira. Desde que o senhor se retirou da disputa, foi formalizada a aliança Lula-Calil,
Existia por parte do Partido dos Trabalhadores uma expectativa muito grande de que essa aliança e o fato do Calil estar colado na imagem do Lula que fizesse o Calil subir. As pesquisas mostram que até agora isso não aconteceu. Por que está demorando, digamos assim, essa transferência de votos que era esperada pela pré-campanha do Calil? O Calil tinha aproximadamente 20%, 19, 20, 21 e o governador Zema 48, 49. Hoje, uma pesquisa bem estruturada presencialmente é 40 a 30. Então o Calil subiu aí quase 10 pontos. Eu acredito, Rodrigo, num estado também que é um país, né, um pequeno Brasil, como diz o poeta, você precisa do início do processo eleitoral. Então no dia 16 de agosto inicia os programas eleitorais. Eu acredito que até no dia 1º, 2 de setembro, Calil e Zema estarão empatados pela força do presidente Lula. Aí depois é o processo eleitoral, é o debate político, serão as ideias que serão apresentadas no dia a dia para a gente dizer quem que vai vencer as eleições em Minas. Eu apostaria que nós vamos ganhar as eleições com o presidente Lula no primeiro turno e o Calil ganhará as eleições em Minas Gerais para governador. O que o Calil poderia oferecer de diferente, de positivo para Minas Gerais? O senhor acha ainda que ele teria um bom trânsito na Assembleia, já que o discurso dele é bem acalorado? A gente já viu várias declarações dele, a mais recente aí que veio em evidência foi quando ele falou que ia jogar o repórter pela janela. Ele tem, nesse aspecto, ele tem algo muito parecido com o presidente Bolsonaro no modo de falar. Eu acho que o Calil, ele tem mais fibra, ele tem um pouco mais de empatia pelas pessoas. E ele aprendeu que o Estado é importante. E a aliança conosco, com o PT e a aliança com o presidente Lula, dará a ele um apoio nacional para que ele possa repetir em Minas e alinhar em Minas o processo de reconstrução do Brasil. Então acho que isso é muito forte, muito emblemático. Então eu acredito que essa é a diferença do Calil para o Romeu Zema, nesse sentido de compreender que o Estado ele é importante, em especial na retomada de crescimento econômico. Minas Gerais, a situação econômica é de um esvaziamento e nós temos aí várias minas, diversas realidades. Sem o Estado elaborando uma política indutora, sem o Estado participando de um modelo mais descentralizado de atividades econômicas, capaz de gerar oportunidades, gerar emprego, gerar renda, potencializar as atividades econômicas adormecidas ou um pouco estagnadas nessas regiões, é muito difícil um Estado mínimo recuperar o estado de Minas Gerais do ponto de vista das possibilidades econômicas. Minas precisa fazer uma diversificação econômica, porque senão vai viver crises permanentes. Se Minas não agregar valor nos commodities, se não diversificar a economia, se não potencializar essas regiões, nós vamos viver em crise. Portanto, eu acho que esse alinhamento, talvez, do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula e com o Calil, pode alinhar esta reconstrução em Minas do papel do Estado e da importância que Minas tem. Historicamente, a militância do PT tem dificuldades de comprar a ideia, digamos, de candidaturas que não sejam do próprio partido. Cito o exemplo de 2010, quando Hélio Costa era um candidato que tinha o apoio do PT. O PT também tinha a vice com Patrus Ananias, naquela época era ministro do governo Lula. E o PT não conseguiu entrar na campanha do Hélio Costa. O Hélio largou na época na frente e depois tomou uma virada histórica do então governador Antônio Anastasia e perdeu ainda no primeiro turno. O que garante que dessa vez vai ser diferente e que a militância do PT vai entrar de verdade na campanha do ex-prefeito Calil? Eu acho que o Calil junta três públicos muito acalorados. O público atleticano, o público petista e o público lulista. E o Calil, ele, de uma maneira ou de outra, ele ganhou esse público lulista e petista com a sua postura firme em defesa da ciência no enfrentamento à Covid-19. E nessa defesa da ciência, tendo um presidente da República negacionista, o Calil acabou ganhando a simpatia dos petistas. É tão verdade que quando eu disputei para prefeito em 2016, eu tive quase 100 mil votos. E depois, em 2020, numa situação mais favorável ao PT, o nosso candidato teve um desempenho muito menor.
porque o nosso eleitor já aproximou-se da liderança do Calil e já votou no Calil no primeiro turno na eleição de prefeito de Belo Horizonte. Por isso que naquela eleição de 2020 eu defendi apoiar o Calil e não ter candidato próprio, como também eu sempre defendi que em Minas Gerais, por causa dos erros cometidos pelo governador Pimentel, eu achava muito melhor a candidatura do Calil numa composição com o presidente Lula. O senhor acredita que ainda a essas alturas seria possível uma aproximação, um diálogo entre Lula, entre o PT, Lula e o presidente Jair Bolsonaro no sentido de diminuir essa polarização? Talvez não a polarização esquerda-direita, mas essa situação que está, esse cenário no país que vem se desenhando com tanta violência, já visto que teve o assassinato do rapaz lá de Foz do Iguaçu, que ele era petista, o bolsonarista foi lá e matou ele em plena festa de aniversário com o tema do PT. O senhor ainda acredita que é possível uma amizade entre esses dois lados para que as coisas melhorem no país politicamente nesse sentido? Patrícia, com fascista não tem como ser amigo. Bolsonaro, ele implementa a política do ódio, da intolerância. O Brasil sempre foi polarizado. O Brasil polarizou PT e PSDB 16 anos. Polarizar na política, no debate civilizado, é uma coisa. O que está tendo agora é uma radicalidade, é uma intolerância, é a política do ódio. Por isso que eu apresentei uma notícia crime contra o presidente da República, porque, na minha opinião, ele é o responsável pelas mortes. Ele fala. E quando ele fala na política do ódio, da intolerância, ele dá uma espécie de licença para que os seus apoiadores possam matar quem pensa diferente. O Marcelo Arruda foi assassinado porque ele pensa diferente. Ele estava fazendo uma festa privada. Um cidadão gritou Bolsonaro, teve tempo de voltar para sua casa, ele voltou para sua casa, de pensar melhor, mas não, foi premeditado. Ele foi lá, buscou a arma e voltou e matou um outro que pensa diferente, porque a festa dele era temática, era em homenagem ao presidente Lula. Que absurdo! Você pode fazer e deve fazer e deve debater política permanentemente. Então é inaceitável. Então é evidente que o Bolsonaro, ele é o único responsável por essa política de ódio. E, na minha opinião, ele deve ser processado por esta postura, multado, e a gente espera que ele possa mudar de postura. Mas é muito difícil, porque ele ficou 28 anos no Congresso falando e divulgando um ódio em relação aos mais pobres, em relação aos negros, às mulheres, à comunidade LGBTQIA+, os quilombolas, os indígenas, e contra o Bolsa Família. Ele falava muito mal, detonava, né, as pessoas que no Brasil necessitam de transferência de renda. Então, eu não tenho essa expectativa, não. A única expectativa que eu tenho é o Brasil derrotar esse cidadão nas urnas. Eu acho que esse é o melhor remédio para a gente colocar esse governo para fora. Nesse sentido, eu pergunto ao senhor, vamos pensar aqui num cenário hipotético de uma eventual vitória do ex-presidente Lula. Nós vamos continuar tendo um país que ainda está muito dividido e com uma polarização que muitas vezes chega a esse ponto da violência, infelizmente, como a gente relatou. O que, na opinião do senhor, o presidente Lula deve fazer num eventual governo, ou o que deveria fazer se assumir de fato, para tentar reduzir esse nível de ódio que existe entre os dois lados na política? Olha, o presidente Lula sempre debateu temas. O presidente Lula perdeu 4 eleições, 3 para a presidência da República, e foi 89, embora para casa, 94, 98. Nunca questionou o sistema eleitoral. O presidente Lula sempre pregou o amor, porque a política é o espaço do amor. Nós estamos na política para mudar a vida das pessoas, é para olhar para o próximo. Não é para fazer uma guerra de posições, não é para fazer um ódio, não é para ter intolerância com quem pensa diferente. É para estabelecer no contraditório um debate que possa avançar e melhorar a vida das pessoas. Eu vou interromper o senhor pelo seguinte, mas o presidente Lula não estimulou, por exemplo, a violência quando ele defendeu um aliado que deu um empurrão num bolsonarista e esse bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano, quase morreu. Isso também não é um incentivo à violência? Claro, em menor grau, e isso ninguém pode discutir, mas não é um incentivo à violência? Uma fala ou outra, às vezes a gente é infeliz num comentário, mas o Bolsonaro faz disso de uma campanha permanente. É muito diferente.
né? Então, quem conhece o presidente Lula sabe o carinho, o amor e o seu compromisso em respeitar quem pensa diferente. É a sua trajetória. O Lula é o maior democrata desse país, enfrentou a ditadura, foi preso por isso. Então, acho que, de fato, o Bolsonaro, ele defende a ditadura, ele defende a tortura. O grande erro da República Brasileira, o grande erro da democracia brasileira é não ter prendido o Bolsonaro no dia da declaração do seu voto. Quando ele homenageou o Lustra, ele tinha que sair lá preso. A gente não pode brincar com quem não respeita a democracia. A democracia é um bem. Fora da democracia é barbárie. Fora da democracia é corrupção, o mal feito. Nós não podemos admitir. Então nós estamos sendo tolerantes demais com o Bolsonaro. As instituições. Nós passamos do limite. Ontem, por exemplo, a assessoria jurídica está me convencendo que cabe um novo pedido de impeachment. Eu falei para a assessoria jurídica da bancada, mas nós já apresentamos uma centena, e falamos, mais um. Mas a gente perdeu. Eu acho que o STF também poderia, e a PGR, ter autorizado a gente fazer a investigação. Por exemplo, eu fui autor da primeira notícia crime para afastar o presidente da República, quando ele falou que o vírus da Covid era uma gripezinha, era uma resfriadinha. Ali, a PGR errou. Deveria ter permitido o Congresso Brasileiro afastar o presidente da República 180 dias. A gente ia fazer uma investigação e aí nós iríamos salvar mais de 600 mil vidas. Então, acho que acabou que as instituições, vamos lá, deixa pra lá, vamos ganhar nas urnas, e foi sendo tolerante com inúmeros crimes. Esse cara já cometeu 3 dezenas de crimes. Se for listar os crimes que ele já cometeu, ele cometeu todos os crimes. E ele tá aí, ainda questionando as instituições, atacando as instituições e atacando o sistema eleitoral para tentar uma espécie de vacina, porque ele sabe que já perdeu as eleições. E ele agora quer fazer uma espécie de novo Capitólio, tentar destabilizar o resultado das eleições no Brasil. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Você já conhece o quadro? Perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong comigo e com a Patrícia. Combinado? Vamos lá, eu sempre tenho dificuldade, mas vamos. Vamos tentar. Vamos lá, começando com os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Deveria ter saído preso. O maior desafio do PT em Minas. Fazer um novo modelo descentralizado de atividades econômicas para todas as Minas e as Gerais. O maior desafio de Alexandre Calil. Ficar conhecido e cada vez mais alinhar o seu voto com o presidente Lula para ganhar as eleições. A estratégia de Lula em Minas. Está presente aqui nas demais regiões e falar um pouco do seu programa de reconstrução do Brasil. O duelo Zema versus Calil. Será bem polarizado, mas acredito na vitória do Calil. Reginaldo Lopes, ministro em um eventual governo Lula? Tem que perguntar ao presidente Lula. Você sabe que tem aquela história, né? Do apoiador do Tancredo Neves. Perguntou se ele seria ministro. O Tancredo fala que eu te convidei e você não aceitou, né? Então, estamos juntos aí para ajudar o Brasil. Reginaldo Lopes, deputado federal, líder do PT na Câmara dos Deputados, também coordenador da pré-campanha de Lula aqui em Minas Gerais, falando com a gente hoje no Mercado Central. Queria agradecer pela visita, pela possibilidade de ter vindo aqui, nesse que é um espaço que, imagino que para o senhor, assim como para nós, é muito caro, né? Eu quero parabenizar a toda a direção da Rádio Super, porque eu achei super criativa, já tive aqui em outros anos, mas é muito bom fazer essa integração direto com a nossa população. Muito obrigado, deputado.